CNN em Off, com Daniela Lima. Daniela Lima participa conosco aqui do CNN em Off. Bom dia para você, Daniela. Bom dia, Nonato. Olá, Larissa. Bom dia aos nossos ouvintes. Dani, a gente estava aqui acompanhando nessa manhã, eu e Larissa Calderari já apontamos aqui a pesquisa do Ibope sobre São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo. Covas segue na liderança em São Paulo, aquele embolamento na segunda posição permanece. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes com 33% e a segunda posição também embolada ali com Crivella, Marta Rocha e até a Benedita da Silva com possibilidades com 9% das intenções de voto. Pelo visto, a gente vai continuar acompanhando essa corrida desse jeito e, de novo, deve sobrar emoção para a abertura de urnas, não, Dani? Pois é, Nonato. Interessante que ontem eu conversei com diversos dirigentes de diferentes partidos e está todo mundo esperando muita movimentação do eleitor a partir de quarta-feira, ou seja, de amanhã. Por quê? Porque estão achando que o eleitor vai se conectar mais tarde com a eleição municipal e deve ter movimentos aí de última hora. Então, é importante a gente ficar atento a esses últimos dias de pesquisa. Eu vou aproveitar que você relacionou Rio e São Paulo, trazendo os resultados, e vou apontar aqui um dado que é interessante. A gente vê na pesquisa Ibope a tendência da pesquisa anterior, que a gente analisou, do Datafolha, ela se mantém, ou seja, Celso Russomano, que liderava, despencou 14 pontos percentuais, Bruno Covas descolou ali desse segundo pelotão, e Guilherme Boulos, do PSOL, aparece numericamente na frente de Celso Russomano e de Márcio França, com 13%, Russomano 12%, Márcio com 10%, mas é uma diferença muito pequena e aí, de novo, chama atenção para aquela nossa pregação aqui. Olhar a pesquisa não é ficar tentando esperar ali um acerto dos números, mas observar a tendência. Assim como no Datafolha, o Guilherme Boulos parece parado. Ele tinha 13% e segue com 13%, enquanto o Celso Russomano aparentemente não conseguiu estancar sua queda. Qual que é a importância disso? Tem um estoque de votos de esquerda que está ali com o Gilmar Tato, do PT. E ontem eu fui à direção do PT, conversei com integrantes do partido para saber se haveria a chance de um movimento ali na reta final de apoio, de migração de votos para Guilherme Boulos, para garantir um nome da esquerda no segundo turno, ou pelo menos tentar, fazer com que essa distância dele para Celso Russomano fosse uma distância mais segura, ou mesmo para Márcio França, que também encolhe um pedaço desse eleitor. E a resposta que eu tive foi de que não haverá, ou próximo de zero, foi o que me disseram, as chances de haver esse movimento a favor do Boulos oficial, ou seja, Nonato, se tiver a questão do voto útil do eleitor de esquerda, ele vai ter que acontecer organicamente, ou seja, via militância. E aí por quê? Porque lá no Rio a esquerda não conseguiu costurar um acordo em torno de um nome, ao ponto de que Marcelo Freixo, que era o candidato do PSOL, desistiu de se candidatar. O que os petistas disseram é que esse aceno devia ter sido construído pelo Rio e que lá está faltando poucos votos também para Benedita e esse estoque de votos está com candidaturas de esquerda como o do PSOL. Então a gente está acompanhando aí a questão da fragmentação da esquerda produzir resultados bastante importantes nas eleições, tanto de São Paulo como do Rio de Janeiro. Vai ficar na mão do eleitor esse movimento aí, se ele acontecer, para tentar colocar um perfil de esquerda, mantendo aí essa tradição, digamos assim, em São Paulo, de você ter um candidato de centro-direita e um candidato de esquerda disputando as eleições. Lembrando, Dani, que isso é muito particular e pontual, A gente tem esse não alinhamento nesse momento. Isso não quer dizer aqui, já pensando em 2022, porque o assunto tem andado na mesa aí, que isso possa ocorrer em 2022. Até lá tem muita água para passar embaixo dessa ponte, Tem, inclusive pode servir de lição, Nonato? Também, o aprendizado. Nas capitais, o que está acontecendo é isso, A gente está vendo que o centro e aquele chamado centrão aí
PP, DEM, PSD do Kassab, esses partidos têm aparecido com bastante força nas eleições municipais. Então, os partidos tradicionais, digamos assim, que a gente está acostumado a ver polarizando a eleição, podem perceber que essa estratégia não foi muito inteligente, não rendeu frutos nesse ano aqui na eleição municipal, que costuma ser, digamos, uma prévia, não no sentido de apontamento de resultado, mas já monta ali um xadrez de força, né, que você vai ter para contar nas diversas regiões do país para uma eleição nacional, a ver o que acontece. Dani, obrigado. Até amanhã, hein? Até, Nonato. Tchau, Larissa. Bom trabalho para vocês. Obrigada, Dani.